Revelados, 7 causos arrepiantes que nossos avós escondem, mistérios sinistros e inexplicáveis. A casa dos avós de Roberto respirava um silêncio opressivo. Cada canto carregava o peso de histórias esquecidas, e ele sentia que as paredes conheciam segredos que não eram para serem revelados. Era uma manhã triste quando a notícia da morte de sua mãe o forçou a deixar sua vida em São Paulo para se instalar naquele refúgio. No decorrer das semanas, enquanto organizava os pertences deixados para trás, algo despertou sua curiosidade. Um diário surrado, com páginas amareladas e letras tremidas que parecia implorar para ser lido. Ao abrir, a primeira frase gelou seu sangue. Não é lenda. A criatura busca o que lhe foi tirado. Os relatos eram aterrorizantes. Crianças desaparecidas na mata, sussurros ao meio da noite, e uma criatura de olhos brilhantes que atormentava os habitantes da cidade há gerações. A cada página, uma sombra mais densa parecia se instalar na casa. As noites se tornaram um campo de batalha entre seu raciocínio e os medos que emergiam da escuridão. Roberto ouviu os sussurros. Passos pesados ecoavam pelos corredores em momentos inesperados, como se a casa estivesse viva, observando-o, esperando o momento certo para revelar seus segredos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Roberto decidiu investigar a fundo. No entanto, sua avó, uma mulher de olhar cansado, desviava do assunto toda vez que ele mencionava a criatura. Não provoque o que não deve ser acordado, ela dizia com um tremor na voz, seus olhos carregando o medo que ele nunca havia visto. O que estavam escondendo? A busca pela verdade estava se transformando numa obsessão sombria. Quando decidiu se aventurar pela mata, o ar estava denso e carregado de algo terrível. Rastros estranhos marcaram o chão, e uma sensação de que estava sendo observado tomou conta de seu corpo. Os cabelos na nuca se eriçaram e então, na escuridão, ele viu um reflexo no vidro de uma janela. A figura sombria estava lá, sua silhueta perfeita, como uma sombra se manifestando na luz da lua. O coração de Roberto disparou. Ele correu para casa, mas já não conseguia distinguir a linha entre o real e o que permanecia na penumbra. Os vizinhos evitavam seu olhar, como se temessem suas perguntas, como se cientes de um segredo que poderia ser fatal. Aquilo era apenas o começo. Cada descoberta trazia consigo ecos de advertências e gritos silenciosos. O passado de sua família não estava só enterrado, mas amarrado a uma maldição que ameaçava não apenas Roberto, mas todos que o cercavam. A noite se aprofundava, e os sussurros tornavam-se cada vez mais claros, trazendo consigo um aviso. Ele estava se aproximando de algo muito perigoso. No auge de sua determinação e medo, ele ouviu o grito da avó ecoar na escuridão. Roberto, não olhe para trás. Diante do abismo da verdade, o que mais ele descobriria? A procura por respostas o conduziria a um lugar onde as almas inquietas habitam e as lendas podem se tornar uma realidade aterradora. A noite estava no seu ápice quando Roberto decidiu que não podia mais ignorar os sussurros. A casa parecia pulsar com energia sombria, e a advertência da avó ecoou em sua mente como um tambor ensurdecedor. Ele não poderia permitir que o medo o paralisasse. Com a lanterna em uma mão e uma faca na outra, adentrou a mata. A luz tremeluzia e a escuridão parecia engolir cada raio que tentava escapar. Os sons eram assustadores. O crepitar das folhas sob seus pés soava ensurdecedor, quase como gritos reprimidos. Roberto parou ouvindo. O silêncio tornava-se cada vez mais opressivo, mas o sussurro dele vinha de um canto bem atrás, sibilando seu nome de uma maneira que fazia gelar seus ossos. Roberto! O arrepio que atravessou sua espinha era inegável. Uma força irresistível o puxava para mais fundo na mata. Ele sabia que não deveria seguir, que devia voltar, mas cada passo que dava parecia ser uma resposta a tudo que não sabia. Por que aquelas crianças tinham desaparecido? O que tinha acontecido com os que ousaram procurar? As perguntas dançavam na sua mente como sombras ameaçadoras. Finalmente, chegou a um pequeno claro. A luz da lua iluminava um velho altar de pedra coberto de musgo. No centro, uma figura informe, esculpida com traços grotescos, exibia um sorriso sinistro, como se estivesse esperando para receber algo. Inspirando fundo e tentando acalmar seu coração disparado, ele se aproximou.
O diário queimava em sua mão, os relatos de dor e sofrimento agora faziam sentido. Era ali, naquele altar abominável, que o pacto tinha sido selado. Foi então que ouviu o barulho. Um estalo seguido de outro, e um sussurro sedutor mais próximo. Seus olhos vasculharam a escuridão à sua volta, e algo se mexeu atrás das árvores, algo grande, algo que se movia furtivamente, como se fosse um predador à espreita. A lanterna falhou, emitindo um tilintar agonizante antes de apagar de vez. Roberto ficou paralisado na escuridão, lutando para não entrar em pânico. O cheiro de terra e mofo invadiu seu nariz, e uma presença fria o envolveu. Roberto. A voz era mais clara agora, tinha um tom melancólico, como se alguém estivesse chorando. Ele sentiu um arrepio profundo, cada pelo do seu corpo se levantando. Então viu 2 olhos brilhantes, refletindo a luz da lua, diretamente em sua direção. Eles eram hipnotizantes e ao mesmo tempo aterrorizantes. Não eram os olhos de uma criança, mas de algo muito mais antigo e maligno. A criatura surgiu lentamente da escuridão, seus contornos mudavam, como se estivesse se adaptando ao ambiente ao seu redor. As palavras do diário martelavam na sua mente: a criatura busca o que lhe foi tirado. Ele sentiu seu coração disparar e, em um ímpeto de desespero, começou a correr. Mas os passos o seguiram, o ecoar daquela presença ameaçadora parecia mais distante, e ao mesmo tempo, cada vez mais perto. Desesperado, Roberto se viu de volta na casa, as paredes agora parecendo ainda mais opressivas, o ar pesado com uma estranha energia. Ao olhar ao redor, apenas um objeto chamou sua atenção, uma caixa empoeirada que não havia percebido antes. O que poderia haver ali? Ele hesitou, sentindo uma força que o empurrava para abri-la. Mas uma sombra se moveu na periferia de sua visão. Ele mal conseguiu ver a criatura se aproximando, e mais uma vez a advertência da avó retornou à sua mente. Não provoque o que não deve ser acordado. O que aquela caixa continha? O que mais a criatura queria? Com uma explosão de adrenalina, ele agarrou a caixa, decidindo que precisaria enfrentar a verdade. O que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, ou acabar com ele. Roberto sentiu a caixa fria em suas mãos, o medo pulsando em seu peito como um tambor que ecoava na sala escura. Ele sabia que o que estava prestes a descobrir poderia ser mais aterrorizante do que qualquer sombra na floresta. A presença da criatura estava próxima, ele podia sentir isso no ar, pesado e opressivo. Com um movimento hesitante, ele abriu a caixa. O rangido da tampa ecoou como um lamento de almas perdidas. Dentro, havia pedaços de papel antigos, amarelados e desgastados, manchados de algo que parecia sangue. Ao lado, uma pequena boneca de pano, com olhos de vidro que pareciam segui-lo. O coração de Roberto disparou, uma sensação de que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Ele começou a examinar os papéis, os olhos correndo pelas páginas que falavam de rituais sombrios, de uma entidade que exigia adoração e sacrifícios. As palavras se tornaram borrões em sua mente quando ele leu sobre as crianças desaparecidas, mencionadas em terríveis detalhes. A criatura não era apenas uma lenda, e sim a personificação do medo que os moradores da aldeia tentavam esquecer. Ela estava viva e agora estava de volta. Uma batida na porta chamou sua atenção, fazendo seu corpo se tensionar. Alguém estava tentando entrar. A voz familiar do tio Carlos ressoou, mas havia algo de errado. Ele soava desesperado, quase suplicante. Roberto, me deixe entrar. Precisamos falar sobre a criatura. Instintivamente Roberto trancou a porta. A escuridão na sala parecia espessa, e o cheiro de podridão subia do altar próximo. Ele podia ouvir a respiração rápida de seu tio do lado de fora, mas uma parte dele sabia que não poderia confiar em nada naquele momento. O diário estava começando a ter sentido, e cada palavra era um novo peso em seu coração. Enquanto os batimentos de seu coração ecoavam na solidão, Roberto se virou novamente para a caixa, determinada a explorar mais. Ele puxou a boneca e imediatamente um arrepio percorreu sua espinha. O instante em que seus dedos tocaram o pano, uma onda de imagens e memórias invadiu sua mente, como se a boneca estivesse repleta de histórias esquecidas. Ele viu flechas de crianças sorrindo, brincando, e depois a mesma escuridão que falava de dor e desespero. Mas o mais intrigante foi o momento em que ele sentiu uma voz, clara como cristal. Libere-nos. O medo tomou conta de seu corpo. Aquela boneca não era apenas um brinquedo, era uma prisão. O que ele deveria fazer agora? Liberdade em troca de mais vítimas? Os ecos das crianças clamando por ajuda. Era isso que a criatura queria. Ela se alimentava da dor e, então, voltaria a ficar em silêncio por mais uns anos. Pensar na imagem de seu tio do lado de fora fazendo apelos fez seu pulso acelerar. Mas antes que pudesse decidir, uma sombra se projetou pela janela.
Era imensa, formando contornos grotescos que dançavam sob a luz da lua. Roberto congelou, percebeu que a criatura estava de volta, como um caçador que não desistia da presa. Ele sentiu a necessidade de agir, mas ainda restava um dilema com a boneca em suas mãos. Largar ou não? A pressão do momento era intensa. Ele sabia que, de qualquer maneira, teria que tomar uma decisão apressada em breve. A sombra bateu contra a janela, reverberando pelo ambiente. Com um movimento firme, Roberto olhou de volta para a caixa e sussurrou para si mesmo: "O que eu vou fazer agora?" Mas a boneca pareceu responder com um movimento involuntário de suas estreitas pernas de pano, quase como se estivesse tentando escapar de suas mãos. O terror o dominava, e a ideia de se tornar parte daquela história maldita o apavorava. E se ele liberar aquela prisão? O que seria preciso? Ele respirou fundo, sentindo que cada segundo se arrastava como uma eternidade. O próximo movimento seria vital, e as paredes pareciam começar a sussurrar segredos que ele não estava pronto para ouvir. A atmosfera na sala se tornara quase palpável, como um cobre que sufocava. Roberto lutava contra a sensação de que a boneca, agora envolta em seu toque, estava se tornando parte dele, como se estivéssemos emaranhados em um destino sombrio. A sombra do lado de fora parecia se agitar, voltando-se para a janela com raiva. Ele fechou os olhos por um momento, tentando dissipar a tempestade de emoções e visões que se embrulhavam em sua mente. "Libere-nos!" A voz ecoava em seu ouvido, um chamado devastador que pulsava com uma urgência impossível de ignorar. Ele sabia que, ao ceder aquele impulso, estaria abrindo a porta não apenas para as crianças aprisionadas, mas para o próprio terror. Roberto se viu em um beco sem saída. O que era liberdade quando o preço a pagar era a dor de outros? As batidas na porta se tornaram mais frenéticas, a voz de seu tio Carlos agora quase um grito: "Roberto, por favor, você está brincando com forças que não entende. Deixe-me entrar." O coração de Roberto estremeceu. O tio havia sido sua única proteção até agora e, mesmo com a desconfiança que sentia, aquele amor familiar parecia uma âncora em meio ao caos. Então, como se a energia da boneca tivesse penetrado o ambiente, a luz da lua começou a tremer. Sombras dançavam nas paredes, formando rostos de crianças perdidas, bocas abertas em silenciosos gritos de angústia. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era alucinação. As paredes pareciam pulsar, tornando-se um eco do desespero contido. Roberto decidiu. Ele não poderia ignorar aquele pedido. Colocou a boneca sobre a mesa, a fúria da sombra agora se transformando em um grito ensurdecedor. Ele ouviu mais uma vez: "Libere-nos." As crianças estavam há tanto tempo presas, talvez existisse um motivo pelo qual ele se tivesse de fazer isso. Não era apenas sobre ele. Era sobre todos eles. Com o coração disparado, Roberto buscou nos papéis antigos na caixa por qualquer informação que indicasse como liberar as almas aprisionadas. Enquanto suas mãos tremiam, encontrou uma passagem. As palavras estavam manchadas, mas ele pôde decifrar algumas instruções horripilantes. Um círculo deve ser feito no chão e a boneca deveria ser colocada no centro. Clamaria então por um sacrifício. Um arrepio cortou sua espinha. Sacrificar uma parte dele para libertar as crianças. O retorno da sombra fez a luz da sala apagar com um estalo gelado. Sombras correram pelas paredes como espíritos dançantes, e Roberto teve a certeza de que estava sendo observado. Ele ainda podia ouvir os gritos e risos distantes, misturados em uma sinfonia de horror. A projeção da criatura começou a formar-se na borda de sua visão. Ele não tinha muito tempo. Agindo por instinto, ele começou a desenhar um círculo no chão com o canivete encontrado em uma das prateleiras. A criatura rugiu do lado de fora e naquele momento ele entendeu. Entre ele e a liberação, havia um sacrifício que exigia coragem e dor. Ele estava prestes a ultrapassar a barreira entre o que é humano e o que é demoníaco. As paredes, agora, pareciam gritar. Roberto sentou-se no chão, dentro do círculo, segurando a boneca nas mãos. O que faria, ao certo? O sacrifício de uma parte de si ou deixar que a criatura se alimentasse do temor? Ele fechou os olhos, preparado para o que viria. E naquele instante, a sombra se lançou pela porta, como um relâmpago, e a sala inteira tremeu. O que ele não sabia era que a verdadeira escolha estava prestes a se revelar de forma ainda mais aterrorizante. A sombra arremessou-se para dentro da sala como um lobo faminto, seus olhos brilhando em uma fúria e desespero inimagináveis. Roberto, fechado no círculo, sentiu o chão tremer sob seu corpo e um frio insuportável tomá-lo por completo. Foi como se mãos invisíveis o segurassem, arrastando-o para um abismo sem fim. Pela primeira vez, ele viu a criatura ser formado por uma massa emaranhada de sombras, com contornos que se distorciam em um movimento sinusoidal.
Olhos rubros e gotejantes não apenas o observavam, mas pareciam penetrar sua alma, tentando arrancar seus segredos mais profundos. O coração de Roberto disparou, as mãos suavam e a respiração tornou-se superficial. Ele não sabia se o terror que sentia era pela presença da entidade ou pela decisão que estava prestes a tomar. Libere-nos! Aquela voz, uma mescla de desejo e desespero, veio de dentro do próprio ser que o observava. O eco daquela súplica reverberou em sua mente confusa e arrebatadora. As crianças na boneca, a dor que ele sentia. A conexão entre eles agora parecia mais forte. Não era apenas um chamado, era uma maldição. Com os braços trêmulos, Roberto ergueu a boneca, a luz da lua refletindo no seu rosto desgastado e pálido. Ele decidiu seguir as palavras da passagem, as instruções chamando-o para um ato de crueldade e coragem. A criatura crescia a cada segundo, como se a sala estivesse sucumbindo sob seu peso. Ele precisava fazer isso. Eu liberto vocês! Gritou quase em um sussurro. Seu corpo vibrava em tensão, a dor pulsando em seu peito. Os olhos da sombra pareciam se iluminar com um brilho insano. A sala começou a girar como se o próprio espaço estivesse se contorcendo em resposta ao ritual. O círculo traçado por ele no chão começou a queimar, uma luz esverdeada emanando das linhas desenhadas. O ar estava carregado de energia, a sensação de poder e ruptura preenchendo o espaço. Sacrifício! Rosnou a sombra, agora um rugido que ecoava em todas as direções. Roberto fechou os olhos, o coração perto de explodir. Ele sabia o que aquilo significava. Era a hora de se entregar. A dor que ele estava prestes a sentir seria a única forma de libertar as almas aprisionadas e talvez conduzir a própria sombra de volta ao esquecimento. Ele pressionou o canivete contra a mão, a lâmina fria cortando suavemente a pele. Um grito abafado escapou de sua garganta enquanto o sangue começou a jorrar, enchendo o círculo traçado no chão. Ao notar a presença das crianças ao seu redor, seus rostos começando a emergir das sombras, um pavor imenso tomou conta dele. Elas estavam alegres, mas ao mesmo tempo angustiadas, entrelaçando-se nas correntes invisíveis que as prendiam. Mas, assim que seu sangue tocou o chão, um clarão imenso explodiu no espaço, e as vozes das crianças se tornaram gritos de novo. Roberto olhou para a sombra, que agora se retorcia em fúria. Ele tinha feito o sacrifício, mas o que acontecia agora? A luz foi engolida pelo escuro mais profundo. Um estremecimento passou por ele quando as sombras das crianças começaram a se dissipar em um turbilhão, como se fossem sugadas para fora daquela dimensão. O rugido da criatura se intensificou e, em meio ao caos, uma palavra cortante saiu de seus lábios: Roberto. Ele sentiu que o tempo parou. Os rostos das crianças se esvaneceram, mas o olhar da criatura fixou-se nele, implacável. A sala ficou em silêncio, o chão pulsando com um eco de vida e morte. E enquanto a tela negra da escuridão se fechava ao seu redor, uma última pergunta ecoou na mente de Roberto. Teria ele realmente libertado as almas ou apenas selado seu próprio destino? E antes que pudesse refletir, uma nova forma, um novo rosto, começou a emergir da escuridão e com isso, Roberto compreendeu que sua luta estava longe de terminar. O rosto que emergiu da escuridão não era estranho a Roberto. Era uma figura familiar, embora distorcida. Como um eco do passado, ele se viu frente a frente com sua avó Ana. Os olhos da mulher agora estavam envoltos em sombras, uma mistura de dor e raiva. Roberto. Sua voz soou como um sussurro gélido, como se o vento tivesse trazido um lamento de longe. Por que você fez isso? Ele hesitou, o pânico tomando conta de seu ser. Vovó, eu queria ajudar. A sala que antes tinha sido um campo de batalha, agora parecia uma prisão. A presença de sua avó era um contraste aterrorizante, remetendo-o a memórias de infância que outrora o confortavam. Ele achou que tinha libertado, mas aquilo era um pesadelo. A figura da mulher começou a se desfigurar, contorcendo-se como barro em chamas. Liberdade? Você não entende nada. A criatura apossou-se dela. Era um horror indescritível, uma dança macabra de sombras e lamentos, e os rostos das crianças agora estavam recobertos por um véu de desespero. O que ele havia desencadeado? Os gritos das crianças se elevaram em uníssono, criando uma sinfonia de dor que reverberava em sua mente. Roberto, por que não me ouviu antes? A voz da avó parecia ecoar, implorando por uma verdade que ele não queria encarar. Ele arrastou os pés para trás. A sensação de ser empurrado para a escuridão se tornava devoradora. Tentou encontrar as palavras certas, mas tudo o que conseguiu foi um sussurro quase inaudível. Eu só queria que vocês fossem livres. Liberdade tem um preço. A avó, agora possuída pela criatura, gesticulou com um braço lanhado, apontando para o círculo ainda ardente no chão.
Você selou seu destino quando se ofereceu. A liberdade deles é sua própria condenação, você não percebe? O chão pulsava mais forte, a energia do ritual se expandindo e criando fissuras por toda a sala. Roberto sentia que algo maligno se aproximava, uma força que exigia o pagamento de uma jornada nefasta. Ele tinha feito um sacrifício, mas era a vida que estava em suas mãos que realmente importava agora. Desesperado, ele olhou ao redor. As paredes estavam se fechando cada vez mais, sombras dançando como relâmpagos em uma tempestade. O orgulho e a arrogância que levaram Roberto a fazer o que fez se desvaneciam sob a verdade pungente de que a entrega deles poderia também ser a sua. E então lá, diante do vazio que ameaçava engoli-lo, uma ideia surgiu como um estilhaço de vidro. Se ele quisesse não apenas salvar as almas, mas a si mesmo, ele precisaria confrontar a sombra por trás da figura que reconhecia. Era a única saída. Quem? O que é você realmente? Gritou, tentando recuperar algum controle. O que antes era um rosto familiar agora era uma máscara de terror. Se você quer que eu te ouça, então me diga a verdade. Um silêncio mortal se seguiu, quebrado apenas pelo eco distante de gritos. Ele estava cercado pela maldição e pela escuridão, mas agora, entrava em uma nova luta. Uma luta que se estendia além de sua compreensão. E enquanto a figura de sua avó se tornava cada vez mais indistinta nas sombras que a envolviam, uma nova voz começou a surgir da escuridão, uma voz que não pertencia a nenhuma criança ou a sua avó. Era uma presença maligna, poderosa. Você não pode escapar do que faz parte de você. Roberto tremia, e as paredes começaram a vibrar, como se o espaço estivesse prestes a desmoronar. Agora a questão não era apenas sobre libertar as almas, mas sobre se salvar da própria escuridão que ele havia invocado. O que ele revelaria a seguir poderia mudar tudo. Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés, um chamado à ação e ao mesmo tempo um aviso de que o fim poderia estar muito próximo. A voz na escuridão era penetrante, como se cada palavra fosse uma faca perfurando sua mente. Você tem medo, não é? A sombra tornou-se mais densa, revelando contornos grotescos que lembravam figuras que ele conhecia de seus pesadelos. Eu não tenho medo de você, Roberto gritou, embora sua voz tremesse de dúvida. O que poderia ser mais aterrorizante do que enfrentar a própria avó, agora transformada numa entidade que se alimentava de sofrimento? Medo é uma força poderosa, respondeu a voz, ecoando entre as paredes, e você me chamou. Você não percebeu? Sua curiosidade, sua necessidade de saber. Tudo isso trouxe você para mim. Um frio cortante invadiu o ambiente, e ele viu os rostos das crianças perdidas refletidos nas sombras. Eram rostos que reconheceram, rostos de seus amigos de infância, agora marcados pelo horror que ele não conseguia entender totalmente. A sensação de culpa o envolveu como um manto pesado. Você queria um milagre. A voz continuou, um ápice de sarcasmo impregnante. E agora, que preço você pagará por isso? Cada alma que você libertou, você quer ser uma delas? Roberto lutou contra a onda de desespero que ameaçava arrastá-lo. A verdade começava a se formar em sua mente. A verdade. O que você realmente é? Perguntou ele, a voz falhando, mas sem querer se render. O que quer que estivesse diante dele queria que ele sucumbisse ao terror, e ele não poderia permitir isso. O que você vê diante de si é o reflexo de sua própria escolha. Você fez um pacto, e eu sou o executor do seu desejo. Você é um fragmento do que sou, a sombra respondeu, envolvendo-se em um redemoinho de obscuridade. Uma onda de calor percorreu Roberto. Precisava de um plano, mas as paredes dançavam ao som dos gritos, como se estivessem se divertindo com seu tormento. Ele precisava inverter o jogo, mas como? A figura de sua avó piscou de volta à sua mente, e a dor em seus olhos que conhecia bem. Eu não sou como você. Essa não é a liberdade que eu queria. Não posso ser como você. Roberto gritou, buscando forças em cada gota de sua esperança. A conexão com sua avó ainda existia, mas agora era uma brasa prestes a ser extinta. Um esgar de riso se espalhou pela sala. Você não pode escapar do que é. Carregado do seu egoísmo, seu desejo de ser um herói. Você não percebe que a escuridão sempre esteve dentro de você? O chão continuava a pulsar, as fissuras se ampliavam. E logo Roberto percebeu que o anseio por controle era uma ilusão. As paredes começaram a se despedaçar, e ele se deu conta de que precisava confrontar sua própria escuridão. Por trás do terror estampado na face de sua avó, havia uma verdade que ele não queria enfrentar. Vovó, me ajude. A súplica escapuliu de seus lábios antes que pudesse pensar. Se houvesse alguma maneira, ele teria que encontrar dentro da escuridão de sua avó a resposta que o libertaria. Mas enquanto esperava, o peso do desespero se acumulava,
uma pressão que poderia fazê-lo desmoronar a qualquer instante. Então, o riso da sombra desapareceu subitamente, e um silêncio profundo tomou conta do espaço. Ele sentiu um movimento, um sopro gelado que se aproximava. Se você quer resgatar sua avó, então descubra a verdade que você tanto teme. E com isso a escuridão começou a se desfazer, revelando um caminho sinistro que levava para as profundezas da sala. Cada passo em direção à incerteza fazia seu coração disparar. Roberto sabia que todos os segredos da sua avó o aguardavam atrás daquele portal tenebroso. O que 4 gerações escondiam. Ele tinha que entrar. Mas uma nova voz ecoou redobrada na sua mente. Você está preparado para a verdade, Roberto? Ou isso será sua ruína? Assim, armado com nada além da incerteza e um profundo terror, Roberto avançou sem olhar para trás, enquanto a sombra assobiava de alegria ao seu redor. Roberto avançou pelo corredor sombrio, cada passo ecoando como um grito silenciado. As sombras pareciam se fechar ao seu redor, moldando-se em figuras que dançavam na escuridão, como se quisessem arrastá-lo para longe de sua própria sanidade. O ar estava pesado, quase elétrico, carregando um odor de umidade e algo apodrecido. O que você busca está mais perto do que imagina, sussurrou uma voz familiar, mas distorcida. Era como ouvir sua avó, mas a essência estava corrompida, feita de dor e arrependimento. Ele parou, forçando seus olhos a se ajustarem à penumbra, tentando identificar a fonte daquela voz. Vovó? O medo escapulia de sua voz, calando suas emoções, enquanto cada batida do coração pulsava em seus ouvidos. O corredor estava agora repleto de quadros antigos, a madeira engordurada das molduras revelava rostos que ele não conhecia, crianças e adultos, todos olhando-o com uma tristeza profunda. As expressões eram conturbadas, como se cada um deles carregasse um pedaço de uma história não contada. Eles te esperam, Roberto. Por que você está aqui? Uma imagem de papel amarelado assumiu a forma da avó ao seu lado. Seus olhos, antes brilhantes, agora eram buracos sombrios. Estou aqui para te resgatar. Ele se sentiu forte ao afirmar isso, mas logo a insegurança o dominou. Eu não posso deixá-la assim. Um riso profundo ecoou ao seu redor, e as paredes pareciam se inclinar, como se tivessem vida própria. Resgatar ou condenar? Existe diferença quando já se está perdido? A voz da sombra se entrelaçou com a das crianças nos quadros, todas repetindo suas palavras em um coro triste. Roberto encarou as crianças em um estalo de memória, sentiu suas vidas sendo abridas em pesadelos, cada uma havia sido um fragmento do seu passado. Ele nunca havia percebido que a curiosidade tinha seu custo. Vocês estão aqui por minha causa? A culpa o abraçou, uma serpente fria enrolando-se em seu coração. Você invocou a escuridão, uma criança sussurrou, seus olhos vazios implorando por ajuda. Agora ela te possui. O efeito da cena era como um golpe a cada palavra, e Roberto se viu cercado, incapaz de discernir onde estava a verdade. Foram as suas escolhas que nos conectaram, Roberto. Agora carregue seu fardo. O que você fez precisa ser pago. A voz da avó entrou no coro, agora profunda e sedutora, preenchendo o espaço com um lamento faminto. Desesperado, Roberto se voltou e olhou mais uma vez para o corredor, onde a escuridão parecia girar em tumulto, mostrando imagens de sua infância, seus sonhos, as promessas que fizera a si mesmo e as que rompera. Não, eu não estou pronto para isso. Ele gritou, mas suas palavras pareciam ignoradas, dissolvendo-se como névoa. Uma brisa gélida atravessou o corredor, causando arrepios que se espalharam pelo corpo dele. Ele percebeu que não poderia entrar na escuridão e esperar algo diferente. Do fundo da sala surgiram mais formas, figuras conhecidas, amigos que havia perdido, e um peso na consciência se estabeleceu em seu peito. Você nunca escapará disso, Roberto. Venha, junte-se a nós, disseram em uníssono rindo. As risadas eram distorcidas, ecoando contra as paredes, formando uma trilha de terror ao seu redor. Ele estava diante de uma escolha insuportável, e seu senso de sobrevivência gritava para que fugisse. Mas não havia saída, apenas a escuridão e os sussurros ameaçadores. Enquanto isso, uma nova voz exigia sua atenção, mais poderosa agora, conseguiu se destacar no meio do caos. A verdade o libertará, ou será sua condenação? Com o tempo se esgotando, a pressão dentro dele crescia. O que acontecia se ele falhasse? E se a escuridão o consumisse, assim como havia feito com todos ao seu redor? A escolha estava diante dele, e nunca pareceu tão clara e aterrorizante ao mesmo tempo. Roberto respirou fundo, seus sentimentos confusos emaranhados entre determinação e pavor. Se eu tiver que enfrentar a escuridão, que assim seja, mas que verdade é essa que eu realmente temia? Enquanto a superfície da escuridão
Estalava e as sombras dançavam. Ele deu um passo à frente, decidido a descobrir a verdade que muitos tentaram enterrar. Mas fez isso com um coração batendo forte, uma pergunta pulsante em sua mente. Depois que a verdade for revelada, o que restará de mim? A escuridão ao redor de Roberto parecia vibrar em resposta à sua determinação. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor de guerra, pulsando em um ritmo frenético enquanto ele se aproximava do núcleo daquela sombra. Assim que ele deu um passo à frente, um frio gélido tomou conta de seu corpo, como se a própria escuridão quisesse envolvê-lo em sua essência. As figuras ao seu redor se contorciam, os rostos distorcidos uniam-se em um único lamento, como um coro fúnebre entoando as dores de um passado rejeitado. A voz da avó se ergueu, aguda e penetrante, ressoando dentro de sua mente. Encare o que você temia, Roberto. A verdade é um espelho quebrado que reflete suas falhas. Ele se sentiu paralisado, incapaz de avançar ou retroceder, preso em um limbo de reflexões e medos. O ambiente mudava constantemente, os quadros nas paredes mudando de forma a cada piscada, revelando momentos de sua vida que ele desejava esquecer. A imagem de seu irmão menor, com um sorriso inocente, esbanjando felicidade, surgiu entre as sombras. O sorriso se transformou rapidamente em um grito silencioso, um pedido de socorro que cortou seu coração como uma faca afiada. Não, não. Isso não é real. Roberto gritou, tentando afastar a visão, mas a cena parecia tão vívida, tão carregada de dor e de arrependimento. Eu não pude proteger você. Cada palavra saía de sua boca como um sussurro, cheio de desespero e culpa. A presença do irmão, mesmo que não fosse física, cercava-o, trazendo lembranças de um tempo em que tudo era leve. A culpa te aprisiona, Roberto. Outra voz ressoou ao fundo, mais suave, quase carinhosa. Era a avó, mas não a parte distorcida que ele havia encontrado antes. Você sempre foi um bom garoto. Mas algumas verdades, quando reveladas, não podem ser desfeitas. A escuridão, antes ameaçadora, começou a se desvanecer em um brilho tênue, revelando um caminho estreito. Roberto lutou contra a vontade de se afastar. Um sentimento de esperança se acendeu em seu peito, como se aquele brilho fosse a promessa de uma oportunidade. O caminho diante dele parecia longínquo, mas havia um propósito que agora o impulsionava. Instintivamente, ele começou a andar, cada passo mais firme que o anterior. Mas à medida que avançava, as risadas zombeteiras voltaram, sombras sussurrantes tentando confundi-lo novamente. Você não pode escapar do que fez. Gritavam suas vozes ecoando como um vento feroz, repletas de dor e rancor. Roberto sentiu seu estômago revirar, e a dúvida ameaçou sua determinação. E se tudo aquilo não passasse de uma armadilha? O que você quer de mim? Perguntou ele, sua voz tremendo. As sombras tomaram forma, e ele viu rostos conhecidos, amigos que se afastaram, pessoas que feriu. Todos eles se juntaram em um coro, e pela primeira vez, ele viu suas próprias mãos cobertas de sangue. A imagem da culpa era insuportável. A verdade estava ali pulsando, esperando ser confrontada. Se você deseja escapar, precisa enfrentar o que fez. A resposta está dentro de você, Roberto. A voz da avó agora soava triste, mas havia um toque de encorajamento, como se esperasse que ele reconhecesse sua responsabilidade. Roberto parou, o peso da pressão escorrendo por sua pele. Não posso me render, eu não posso deixar que eles me dominem. Ele gritou para a escuridão, sua voz ressoando com uma nova força. Eu vou encarar a verdade. Novamente o corredor se contorceu, as paredes pulsando como se fossem carne viva. Ele poderia sentir a respiração da escuridão, como um monstro prestes a engoli-lo. Mas no fundo, uma luz despontava, fraca, mas crescente. O caminho se abria à sua frente. Ele deu um passo decisivo, mas a voz da sombra explodiu em risadas gélidas, ressoando nas cavidades do corredor. A verdade não traz alívio, apenas mais dor. Roberto hesitou, o ar denso quase lhe sufocando. O que mais a escuridão esconderia? Enquanto ele se preparava para avançar, uma nova sombra se formou diante dele. Uma figura alta familiar que ele mal podia reconhecer. Com um sussurro que cortava a sala como um punhal, a nova sombra murmurou. Você tem que decidir, Roberto. Estar na luz ou se perder na escuridão para sempre. Diante daquela escolha, as palavras passaram pela mente dele. O que seria mais aterrador, encarar a verdade ou continuar vivendo em suas mentiras? A sombra se aproximou. Roberto tinha apenas instantes para decidir. A pergunta pairava no ar como um fantasma. Qual parte de você tem mais medo de descobrir? Roberto sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O eco de suas próprias dúvidas e medos se transformou em um zumbido ensurdecedor, como se a realidade estivesse se revelando em fragmentos.
Enquanto a sombra se aproximava pulando entre luz e escuridão, uma onda de desespero tomou conta dele. Era a hora de confrontar não apenas o que havia nas sombras, mas também suas próprias fraquezas. Se encarar a verdade significa sacrificar o que sou, ele gritou, que venha o que tiver que vir, eu não vou mais fugir. A figura alta em frente a ele hesitou, e suas feições distorcidas começaram a tomar forma, revelando um rosto que lhe era familiar, o de seu irmão. A dor na expressão do menino o cortou como um vidro. Você sabe o que aconteceu, Roberto. Você precisa parar de se esconder. Precisamos de você. As palavras ecoaram em sua mente e corações apertados. Ele não podia mais ignorar a própria culpa, a perda que havia se arrastado por toda sua vida. O calor das lágrimas queimava em seus olhos. Eu senti sua falta. Eu não consegui te proteger. A sombra emaranhada reagiu, aflita com a revelação, como se as emoções de Roberto a atingissem como uma corrente elétrica. O passado não pode ser apagado, garoto. Mas você ainda pode mudar o presente, a voz da sombra murmurou, agora mais suave, como a brisa que antecede a tempestade. Ele prestou atenção, sentindo que começava a entender o que precisava fazer. A edificação do passado começou a ruir, fazendo com que as lembranças de dor e arrependimento ressurgissem. Ele tinha uma escolha real a fazer. Libertar-se das correntes invisíveis que o prenderam ou ficar preso para sempre na dor. Eu não vou ser mais um prisioneiro das minhas memórias. Roberto gritou, cada palavra carregando um peso. Ele precisava perdoar a si mesmo. Precisava libertar seu irmão. E ao libertá-lo, talvez pudesse finalmente encontrar paz. Um novo brilho iluminou o corredor sombrio, uma luz forte e viva. Ele se voltou para seu irmão. Vamos fazer isso juntos. A verdade vai nos libertar. Ele estendeu a mão, e a luz a envolveu, pulsando como um coração. A sombra hesitou, angustiada por um instante, antes de se deixar intimidar pela determinação de Roberto. A luz cresceu, se expandindo como uma onda, até que o corredor estava preenchido com luminescência. As figuras ao redor começaram a sanar, a escuridão se dissipando, revelando rostos familiares, amigos, vizinhos e aqueles que Roberto havia ferido. Ele se sentiu opressivo à dor deles, mas agora sabia que precisava enfrentar. Sinto muito. Foram as palavras que escaparam de seus lábios, carregadas com a dor de um passado, mas também com a promessa de mudança. O corredor começou a se transformar. As paredes se tornaram translúcidas, revelando uma visão de vida, daquela vida que ele havia perdido ao longo do caminho. As risadas das crianças, as memórias de felicidade, tudo passava diante dele como um filme que ele estava se permitindo assistir. A presença negativa começou a se desfazer. Não, isso não pode ser. A sombra gritou, mas agora Roberto tinha o controle. Ele não era mais uma marionete, mas sim o autor de sua própria história. Eu tomo de volta minha vida. Espero que você compreenda o poder do perdão e da verdade. Ele proclamou e no mesmo instante a imagem de seu irmão sorriu, renovando-se. Com isso a luz se intensificou. Finalmente um silêncio profundo tomou conta da sala, como se todo o peso do sofrimento tivesse finalmente desmoronado sob a força da verdade. A sombra, agora completa, se dissolveu como névoa ao vento, e as vozes se calaram, dando espaço para a respiração tranquila da liberação. Você conseguiu, Roberto. A figura de seu irmão sussurrou, e ele pôde sentir um calor acolhedor. O corredor, antes escuro e tortuoso, agora irradiava esperança. Ao olhar ao redor, Roberto viu que as paredes não eram mais uma prisão, mas sim um novo começo. Na mente a figura de sua avó surgiu brevemente, não como uma sombra, mas como um símbolo de amor. Era como se, finalmente, ele tivesse encontrado um caminho de perdão e cicatrização. Ele estava livre. Realmente livre. E enquanto o sol despontava através de uma janela quebrada, iluminando todo lugar, Roberto sabia que cada erro, cada arrependimento e cada lágrima tinham seu lugar, mas era a hora de usá-los como força em vez de fraqueza. A vida à frente seria desafiadora, mas agora, ele não estava mais disposto a esconder sua verdade. Roberto sorriu, um sorriso enraizado na esperança. O futuro era agora seu, e ele garantiria que a luz nunca deixasse de brilhar em seu caminho. Agora, se você deseja saber mais sobre os segredos sombrios que existem nesta realidade e não quer perder mais histórias arrepiantes, então você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não espere nem mais um segundo para clicar no sininho e garantir que recebe todas as notificações exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentarmos o algoritmo e continuar trazendo mais histórias impactantes. E claro, comente suas reações e teorias sobre esse final perturbador, porque sua opinião é essencial para nós.
Por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que adoram um bom mistério sobrenatural. Eles precisam ver essa conclusão.